Shalom! Você já sabe que Deus não responde oração de defunto, não é mesmo? Então, nesta série que nós estamos fazendo de estudos sobre as veredas da justiça, nós estamos abordando aqui os caminhos do milagre. Hoje eu vou entrar já no tema que eu iniciei lá na primeira capinha dos vídeos, quando eu comecei a falar da cruz. O sistema do céu, o sistema jurídico do céu. É ele que destrava os milagres na sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa se alocar nesse sistema jurídico. Deus não responde oração de morto, Deus não responde oração de ego. Toda oração que nós fazemos a nível de ego, toda demanda que nós colocamos no céu a nível de ego, Deus não ouve. Porque Deus não se comunica com o homem demônio que há em você e em mim. A comunicação de Deus é com a sua nova criatura, o seu eu celestial. Deus fala. E quando Deus fala, Ele fala no seu espírito. E a linguagem do espírito é... Fala aí pra mim qual que é a linguagem do espírito, você que já me acompanha. A linguagem do espírito é visão e rema. A linguagem do Espírito, quando Deus fala conosco, Deus fala através de visão e Deus fala através da palavra revelada, o rema de Deus. O que é o rema? Só para quem ainda não sabe, né? Tem vídeo meu aí que eu já subi sobre isso. Como transformar o logos em rema. A palavra escrita, minha Bíblia está cobertinha assim, porque eu estraguei a capa. A palavra escrita... ou quando você lê a palavra, ela é o logos, né? Logos de Deus. É a palavra, é o verbo. Mas quando nós nos debruçamos a meditar nas escrituras, aqui entra as técnicas de olhar para ver, que eu já ensinei alguns vídeos, tem um curso meu que ensina você a mergulhar mais nas profundezas de Deus, a desentulhar a sua capacidade profética e visionária de ouvir e ver a Deus, olhar para ver a Jesus. Tem na descrição dos vídeos, nos comentários, sempre no comentário dos vídeos, o primeiro comentário é o meu com a lista de cursos. Lá, se você quiser, você faz esse curso, tá barato, não é caro não. A linguagem de Deus é visão e rema. E quando Deus fala conosco, Ele fala no eu celestial, Ele fala com a parte viva, a parte viva de você, não fala com o teu ego. O ego é a serpente em nós, é o homem demônio, eu já falei sobre isso. A cruz veio colocar essa divisão entre eu carnal e o eu celestial. Nós somos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado, mortos para Satanás e vivos para Cristo. Então nós temos duas identidades, uma de morto e uma de vivo. E é esse homem vivo, esse eu celestial, criado em Deus para boas obras, é este eu celestial, este homem espiritual que nasceu, foi parido na cruz do Calvário, que tem as habilidades de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus fundido à nossa natureza, e é Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, que faz as obras do Pai. E nós, qual que é a nossa parte nessa coiseira toda? A nossa parte é ver e falar. O que eu vejo em revelação profética, agora eu coloco em oração. O que Deus fala comigo através do rema, eu coloco agora em oração. Crente ou cristão, porque eu sei que tem muitos de vocês aqui que são católicos carismáticos, o cristão que não ora a palavra de Deus,
está fazendo oração do ego. E não está tendo resultado porque quando nós oramos as nossas palavras, nós estamos orando através do homem adâmico. Quando nós oramos a palavra de Deus, ainda que leve um pouco de tempo para gerar em nós a fé, por isso é importante orar a palavra. Porque quando nós oramos a palavra em voz alta, nós declaramos a palavra sobre as nossas vidas, nós declaramos a palavra de Deus sobre as situações, nós estamos liberando o poder de Deus. E vai chegar num determinado momento que uma dessas frases, das afirmações, das declarações de fé que você vem fazendo, se torna a espada do Espírito. Em Efésios capítulo 6, fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus e depois a espada do Espírito. A espada do Espírito, o que é a espada do Espírito? A palavra ali fala, tomando, pois, a palavra de Deus. Ali na tradução grega não quer dizer logos, tomando o logos de Deus. Ali está dizendo, tomando o rema de Deus. Rema é a palavra revelada. E é a palavra rema, é a palavra revelada, que é a espada do Espírito. E é com essa palavra revelada que a gente vai contra as circunstâncias que estão sobre nós. Então a sua oração se torna uma oração profética. Você ora e a coisa acontece. E eu vou falar mais sobre oração profética. Tem que ser profeta para orar, fazer oração profética? Claro que não. Você só precisa de ter visão e rema. A sua parte é ver, a parte de Deus é revelar, a sua é de ver e falar. A palavra de Deus é muito simples em relação a milagres, gente. Milagre é tão fácil que até eu, quando era criança católica, fiz milagre e não sabia. Até criança, quando libera a fé, vê milagre acontecer. Meu pai, eu já dei alguns testemunhos, mas você é novo aqui, às vezes está chegando agora, e só pelo testemunho que eu vou dar aqui, isso já vale o seu joinha, deixa o seu like. E comenta aqui nesse vídeo se essa série vai te ajudar. E nós vamos falar de milagres, porque de agora em diante, pelos próximos dias por vir, eu vou estar falando com você sobre os caminhos dos milagres. O caminho do milagre. Não é dos milagres, é o caminho do milagre. Porque diante de toda a desgraceira que a gente viu acontecendo com o estado inteiro no Brasil, e lá fora, em outros países, acontecendo a mesma coisa, Deus colocou no meu coração, ensina os meus filhos como se conectar com a fonte e gerar milagres. Porque é você, não é Deus, é você que vai trazer esse milagre no mundo. Quem vai parir o milagre no mundo é você. Deus precisa de você para parir, parir é feio, para trazer à luz, é parir mesmo, né? Para dar à luz um milagre, ele precisa de você. E precisa de você no seu estado elevado, no seu estado celestial. Esquece homem adâmico, homem carnal, o homem natural. São termos bíblicos para o seu eu morto, um morto que está bem vivo aí na sua psique. Esse homem adâmico, homem carnal, homem natural é inimigo de Deus. Como que Deus, teu pai, vai responder a oração de homem adâmico? Silvana, mas eu vejo aí as pessoas aplicarem a lei da atração e estão vivendo melhor do que eu. Claro que estão. Tudo que Deus faz, o diabo faz. Moisés, o homem de milagres. Moisés é o homem de milagres. Todos os milagres que Moisés fez, os magos do Egito fizeram. Ali Deus está mostrando que todos os milagres que o homem espiritual ou o homem celestial fizer, Satanás também faz. Só teve o último milagre, que foi a última praga, que foi rãs,
que os magos não deram conta de fazer, porque envolve dar vida. Os magos, Satanás não pode dar vida porque ele é morte. Satanás não pode dar a vida aos sapos, às rãs. Então, quando chegou no 10ª praga, Satanás não pôde imitar, porque a vida só pode dar vida Deus. Satanás pode tirar a vida, mas não pode dar a vida. Para você ver que todos os milagres que eu, Silvana, faço, Santa Milagreira, os milagres que você vão vir, né, no mundo através de você, não sou eu que faço, eu sou instrumento de quem faz, mas todos os milagres que vierem no mundo através de você, que se manifestarem aqui na 3ª dimensão através de você, e você foi criado para milagres. Acorda, pelo amor de Deus, daqui a pouco, na nossa porta, daqui a pouco na nossa cidade, nós vamos precisar nos levantar como Elohims, como filhos de Deus, como homens deuses nessa terra, para socorrer a geração. Oxalá tivessem pelo menos 10 Elohims no Rio Grande do Sul, com autoridade sobre 10. Um só resolveria o problema ali. Um Elohim, um filho de Deus vindo à tona, maduro espiritualmente, teria dado ordem ali naquela porcariada que aconteceu ali. Mas voltando aqui, gente, o seu homem celestial é nascido segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus, impregnado na nossa essência o poder de Deus para fazer milagres. Todos os milagres que nós fizermos, Satanás, através dos seus magos e magas, porque olha, gente, está cheio de magos e magas aí na internet. Eu vejo maga aí ensinando você a orar. E olha, tem bastante seguidor, eu dou risada. Falei, como que o diabo tá travestido de crente? Como que o diabo se traveste, né? Um travesti de crente, travesti de cristão, para enganar. Eu tô vendo magas e magos falando de Deus com propriedade, ensinando a rezar, a orar, a fazer frases de gratidão a Deus, né? Pelo menos está aprendendo alguma coisa, mas a fonte da onde essas pessoas estão ensinando, a fonte da onde essas pessoas estão tirando esses ensinamentos é a mesma fonte de Jezabel. São falsos profetas. Mas na falta do profeta autêntico, os falsos deitam e rolam. Por isso que Deus tem falado comigo, ensina o meu povo a ser milagreiro, porque você vai precisar desse instrumento que eu vou começar a te ensinar para operar milagres, porque vai chegar um momento aí na sua família, na sua vida, se é que já não chegou, que você vai ter que se levantar como um Elohim, você vai ter que se levantar como filho de Deus Altíssimo, você vai ter que se levantar no poder do eu crístico, do eu celestial, e deixar vir através de você para essa dimensão o milagre de Deus. Bom, falando isso, tá cheio de mágoa aí, agora nós precisamos de Elias. Nós precisamos de homens, mulheres, na unção de Elias, no mesmo poder de Elias, para confrontar o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo os dias de Elias. A internet, os ensinos, tá uma mistureba de ensinos eu vou chamar de dark knowledge. Dark knowledge é sabedoria negra, sabedoria de magia. Tá cheio, gente, tá cheio de ensino aqui no YouTube, ensino de profetas. Eu acredito que os irmãos não saibam que Cabala é a magia negra do judaísmo. Eu quero acreditar que esses irmãos profetas que ensinam sobre Cabalion, que estão ensinando umas coisas mais do Cabala, eu quero acreditar que seja por ignorância, por não conhecer
religiões, os ocultismos, talvez não fizeram um curso de teologia, não estudaram religiões comparadas, não conhecem as religiões, os fundamentos das religiões e não sabem que o Cabala é a magia negra. Que dentro do templo cabalístico, lá em Tel Aviv, é um dos maiores templos da Cabala, no subterrâneo do templo, há uma grande estátua de Satanás sentado no trono. Como você sabe? Você teve lá? Não tive não, nem vou. Não quero ir não. Mas o marido da Rebecca Brown, o Daniel, esqueci o nome, Clinton, que ele era primo do Bill Clinton, milionário, ele contou. Eu estava em Londres, eu fui numa série lá de que a Rebecca Brown estava ensinando, e ele deu testemunho falando aí de Tel Aviv e falando desse templo que lá embaixo no porão do templo, quando a pessoa chega num nível mais elevado de consagração, ela vai para esse porão e ali é a estátua de Satanás. É Cabala. Tem muito profeta aqui ensinando Cabala, viu, gente? E é muito parecido com as coisas que nós estamos vendo aí em algumas áreas de espiritualidade, de coaching. Nós estamos vivendo dias de Elias, e o que Elias representa? Elias representa o homem maduro. Elias representa um estado psíquico. Gente, eu vou falar psíquico, você se vira aí para entender. Estado psíquico de maturidade cristã. O que é o estado psíquico? Eu já falei que o nosso eu, o sistema chamado eu, não é sozinho no mundo. E nós estamos numa região, tanto seja na Terra quanto em qualquer outra dimensão que você tiver aí, que é povoada por espíritos. Espíritos são energias psíquicas. O que são energias psíquicas? São personalidades. São pessoas sem um corpo. A diferença dessas energias psíquicas, vamos por assim, Espírito Santo, anjos, demônios. A diferença desses espíritos com você e eu é que nós temos um corpo físico que nos dá autoridade para operar na Terra enquanto estivermos no corpo. As outras energias psíquicas, Deus, Espírito Santo, ou Deus, né? Deus, anjos e demônios, para operar no mundo físico, precisam do nosso corpo. Então, quando eu falo de maturidade psíquica, eu estou falando aqui do homem de Deus, da mulher de Deus, que veio a atingir o sétimo nível de crescimento espiritual. Esse sétimo nível de crescimento espiritual, na palavra de Deus, a palavra para esse nível é filho huios. Então nós pegamos aqui o Elias, nós pegamos Eliseu, a gente pega os profetas aí, Daniel, Ezequiel, cada um desses profetas representa um nível de maturidade psíquica. Representa um nível de maturidade da nossa psique, ou da nossa alma. Da alma? Agora vamos lá, né? Eu bati na alma até hoje. Daqui para frente eu preciso deixar claro para você que a alma é necessária. Mas a alma que é dominada pelo Espírito Santo, não a alma endemoniada, que é o que eu já vim falando até hoje. Então, no meio de tudo isso aqui, nós temos o papel da psique, ou da alma. Deixa eu ver, dá para ler aí? Dá. Ô, gente, o que é psique? O que é alma? Psique é a sede das nossas emoções, pensamentos, a sede dos pensamentos, ou intelecto. É a alma, é a psique que aprende,
é a sede das emoções, processa as emoções que o nosso coração manda sinais para o cérebro para sentir e liberar no corpo certas substâncias que seguem as emoções. E nós temos a sede da vontade. A palavra de Deus em Timóteo fala, 2 Timóteo fala que a nossa vontade foi sequestrada por Satanás. Ruim, hein? A minha vontade e a sua foi sequestrada por Satanás. Quer dizer que nós não fazemos aquilo que nós viemos na terra fazer porque a nossa vontade foi sequestrada. Mas você pode tomar de volta essa vontade aí, é o seu papel. Então, a psique é a sede do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e vontade. E esses pensamentos, emoções e vontade delineam a nossa personalidade. Vou escrever persona aqui, porque é a mesma coisa que personalidade. Então, isso delinea a nossa personalidade. Psique é a palavra para alma. Psique é usada na psicologia. Eles evitaram usar a palavra alma porque é uma palavra teológica. Alma é uma palavra religiosa. Então, na psicologia, psicanálise, vai usar o termo psique, não alma. A alma, para nós teólogos, nós vamos usar a alma, e a alma é psique, que é a sede de pensamentos, emoções e vontade. A nossa alma endemoniada, quando eu falo de alma endemoniada, é porque a alma que está debaixo do jugo do homem adâmico. Toda vez que nós agimos na alma, toda vez que nós damos vazão para os nossos pensamentos e emoções negativos, nós estamos agindo debaixo da ditadura, da tirania do ego. E nós já vimos que o ego é povoado por demônios da personalidade, por energias psíquicas. Por isso eu digo que nós, até a cruz, nós fomos homens demônios, que aceitamos a paternidade de Satanás conscientemente. Nós aceitamos a paternidade de Satanás de forma consciente, ok? Bom, então alma e psique é a mesma coisa. A diferença é onde é usada. Eu vou falar alma porque eu sou teóloga e eu tô falando com cristão, então nós vamos ficar com a palavra alma. Mas de vez em quando eu mudo aqui para psique para você ficar esperto, para você ficar esperto. Bom, até aqui entendido? Então nós temos aqui metade de nós ainda opera com o chip antigo no ego e metade, 99% dos cristãos operam com o chip do ego. E 1% ou 2% estão despertando, e esse movimento de despertar nos leva a viver agora mais centrados no homem celestial do que no homem carnal ou adâmico. Quando nós falamos aqui então de maturidade psíquica, e eu mencionei aí Elias, mencionei os profetas, cada profeta na Bíblia representa um estágio. Deixa eu apagar aqui, só um minuto. Cada profeta na Bíblia representa um estágio de maturidade psíquica ou de maturidade psicológica. E os dias que nós estamos vivendo está demandando de nós esse gerar de homens Elias. E quem são ou o que é essa maturidade psíquica de Elias? É aquele homem, aquela mulher que é um homem de milagres. Primeiro, de milagre. Ah, meu filho, não vai ter jeito de você viver nesses dias, nessa geração que nós estamos vendo um monte de doideira acontecer aí.
Não vai ter como você viver nessa geração se você não souber fazer milagre. Você vai ter que aprender a usar a varinha mágica que Deus te deu. Nós temos uma varinha mágica que você fala, haja luz e há luz. Que varinha mágica que é essa? Palavra de Deus. Você vai precisar aprender a manejar a palavra de Deus como quem maneja uma varinha de condão, uma varinha mágica. Nós não vamos falar Lacazan, abra-te sésamo, mas nós vamos falar a palavra e ela vai cumprir sob demanda. Homens de milagre. Então Elias, o homem celestial. Nós estamos falando aqui do nível 7, nível hard aí, viu? Homem celestial. O nível de filho ruiós, filho maduro. Filho maduro. E esse filho maduro, a Bíblia chama de herdeiro. E esse herdeiro vai herdar o quê? Um reino inabalável. Elias, o profeta Elias, representa um estado elevado de maturidade espiritual. O homem crístico. E o que eu acho interessante na vida de Elias, quando eu analiso Elias como um tipo e sombra de personalidade cristã, é que Elias... Vamos botar Elias aqui no lugar certo dele? Vamos voltar para cruz. Fala para mim, Elias viveu antes ou depois da cruz? Nós temos que colocar esse povo no lugar certo. Elias viveu antes ou depois da cruz? Lembra que as escrituras em Timóteo nos orientam a dividir a palavra de Deus de forma correta. Então nós temos que dividir a palavra de Deus antes da cruz e depois da cruz, certo? Elias viveu antes ou depois da cruz? Então foi antes da cruz. O que Elias podia acessar antes da cruz era limitado. Porque o Espírito Santo ainda não podia estar livremente aqui na terra. Então ele vinha sobre os profetas e ficava aí, vinha, voltava, ia, voltava. Mas depois da cruz mudou de história. Depois da cruz, Elias, que foi tipo e sombra da maturidade psíquica ou da maturidade psicológica que você e eu vamos alcançar se quisermos. Eu, falar a verdade pra você não vai ter muita escolha, não. Com os dias que estão vindo sobre a terra, você não tem muita escolha. Ou você vai morrer no meio do caminho, ou você vai ter que desabrochar, você vai ter que vir à tona com as capacidades e poderes que Deus te deu, de filho. Porque o tempo que nós vamos viver exige de nós que nós despertemos para a maturidade psíquica, a maturidade psicológica de Elias. Agora voltando para Elias antes da cruz. Elias antes da cruz não tinha cruz, ele não era nascido de novo, o ego dele não tinha sido tratado, ele ainda estava vivo. E você vê que ele deu um monte de cabeçada, assim como eu e você damos ainda, né? Então essas duas naturezas em nós, o ego e o homem celestial, vão estar caminhando aí até que você aprenda a dominar sobre o ego. A técnica que eu uso, o CD-COM, aqui a cadeira da consciência, me ajuda a controlar o ego. Mas tem dia que eu dou umas rabiadas. O homem celestial, o homem Elias, como que foi, como que é hoje para você e para mim esse despertar para um estado elevado de maturidade espiritual como a do profeta Elias? Lembrando que é um eu que você e eu podemos e devemos acessar. É um eu maduro. Elias é um eu maduro. Nós vamos acessar o quê? Primeiro,
Yahvé, Jeová, somente Deus é Deus. Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente: somente Jeová, somente Yahvé é Deus, somente Jesus é Deus. Outra coisa, confronto com as ideias ou com os ensinos de bruxaria, de magia. Lembrando que Elias, esse eu maduro, o que esse eu maduro enfrentou lá atrás, antes da cruz? Ele enfrentou 450 profetas de Baal, 450 magos, 450 bruxos e mais a rainha dos bruxos, a Jezabel. Nós não estamos vivendo dias diferentes. Hoje, o que nós aprendemos? Muita coisa de lei da atração, gente, é magia pura. É o homem no estado de ego produzindo milagres. É o homem na força do seu braço produzindo. Eles não vão chamar de milagres, vão falar manifestação, que milagre e manifestação é a mesma coisa. São homens e mulheres ensinando a manifestação, ensinando como que manifesta, vai trazer a manifestação do desejo. Caramba! Se todos os seus desejos se manifestassem, você estava lascado. Já pensou se todos os nossos desejos se manifestassem? A gente estava lascado, porque a maioria dos desejos que vem do ego é para morte, para matar você, para destruir você e a sua família. Então, esse homem de maturidade psíquica, esse homem Elias, o homem de milagres, está despertando na sua consciência. O meu papel aqui é trazer essa luz para a sua consciência e falar: olha, esse nível aqui de maturidade de Elias está vindo sobre a terra, está vindo sobre o corpo de Cristo, mas quem dentre nós vai acessar esse nível de maturidade psíquica? Quem entre nós vai acessar esse nível de maturidade de homem de milagre? De mulher de milagres? Eu tô dentro, senão não estaria aqui ensinando os baixinhos. Eu tô dentro do mover. Por isso que Deus falou comigo: ensina o meu povo a fazer milagre. Eu não poderia ensinar se eu não soubesse. Se eu não soubesse como que o milagre vem à tona, eu não poderia estar aqui te ensinando. Mas não tem como o ego. Tem. O ego pode fazer milagre? Pode. Tudo que o ego fizer em forma de milagre, para Deus vai ser feitiçaria. Tudo que a sua alma produzir em forma de milagre, para Deus vai ser, ó, rejeitado, carimbado, dito assim: filho de Satanás. Filho que eu falo é o milagre, nasceu de Satanás. Escuta, eu vou encerrar essa aula hoje falando sobre isso, e põe aí na sua cabeça que o único ser aí em você que tem poder para produzir milagres, porque você foi criado para boas obras, você é criado para boas obras, você é criado para fazer milagres. Eu vou trazer o texto bíblico, peraí. Tá aí, ó, Isaías, capítulo 8, Isaías 8, deixa eu anotar aqui. Isaías 8, 18. Quando eu ouvi essa pregação há 2 anos atrás, eu me apropriei dela. Deus falou muito comigo sobre isso. Onde que eu vou escrever isso aqui? Isaías 8, 18. Lê aí, a gente lê. Aqui me encontro, isso aqui é Jesus falando com o Pai. Aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu, por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, da parte do Senhor dos exércitos, da parte de Jeová Sabaoth, que habita
no Monte Sião. Aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu por sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas é o que, gente? Milagres. Jesus está diante do Pai falando, aqui está a cambada, aqui está a gentalhada que o Senhor me deu por sinal, por sinais e maravilhas. Você foi gerado na cruz, você foi concebido na cruz para sinais e maravilhas. Os profetas operaram sinais e maravilhas, os apóstolos em Atos operaram sinais e maravilhas. Toda a trajetória de Paulo, sinais e maravilhas. Toda a trajetória de um filho ruioso, de um herdeiro, é sinais e maravilhas. Deus te concebeu para milagres. Enfia isso na tua cabeça. Para de ficar pedindo milagre. Você é o milagre. Você só tem que aprender a ligar os pontinhos. Você só vai ter que... Eu bati tanta cabeça, eu dei tanta cabeçada, gente, para ligar esses pontinhos. Acho que foi o Ivan lá de Belo Horizonte, numa das lives que eu estava falando. Eu falei assim, é difícil, o Diogo, difícil é a gente trazer o que a gente vê no mundo espiritual para a Terra. Mas tem um jeito. Porque o único jeito também, gente, de trazer o milagre à Terra é ver e falar. Mas tem um acelerador aí, né? Você vê que Elias andou sobre as águas, partiu as águas, o homem ressuscitou mortos, o homem orou e chuva caiu, o homem orou e a chuva parou de chover. Depois Eliseu, com a unção dobrada, fez as mesmas coisas 2 vezes mais. Aí a gente vê que todo o processo de maturidade do filho ruioso, maturidade do eu Elias, do eu Eliseu, do eu crístico, é para sinais e maravilhas. Com um grão de arroz, você vai alimentar uma cidade inteira. E nós vamos chegar dias que você vai ter que orar no seu arroz e alimentar teu bairro inteiro com meio quilinho de arroz. Porque você nasceu para sinais e maravilhas. Eu preciso te ajudar a ter essa consciência de quem você foi gerado, quem que você é nele. Porque se você tiver consciência do pecado, se você tiver consciência do ego, do eu aflito, do eu angustiado, você não consegue virar a chave espiritual e operar no seu eu celestial e operar no eu, no estado elevado de eu, no estado elevado de filho maduro. É claro que você vai passar aí pela maturidade psíquica dos outros profetas, até chegarem em Elias, ou até chegarem... Deus um dia me mostrou os eventos, eu estava tendo uma visão ali, Deus me mostrou Moisés operando os milagres, e Deus chamou Moisés de homem de milagres. Eu, legal, aí Deus falou comigo, você é a minha mulher de milagres, se prepara. Eu, e você sabe que para operar em milagres a gente precisa ter a experiência de operar em milagres, tem que passar pelas situações em que você tem que dar o comando e o milagre acontecer. Então imagina como que Deus não quebra o ego da gente até o ponto da gente fazer como Elias. Agora vamos voltar no Elias e fechar essa história aqui. Elias lá no Monte Carmelo, quando ele orou, a oração de Elias não foi aquela oração e sapateou e pulou e orou nos 7 níveis de línguas que eu ensino aqui. Ele não fez campanha. Ele fez uma oração. Se der escrito à mão ali, vai dar 3, 4 linhas. Ele orou, pum, e o fogo caiu. É esse nível de maturidade que Deus quer que nós tenhamos. Mas o que aconteceu antes dessa oração? O ego de Elias foi quebrado. Deus, para forjar você, para moldar em você um homem de milagres, uma mulher de milagres que você nasceu para ser. Isaías 8:18 diz que você é. Não vai ser, você é. Um homem de milagres, uma mulher de milagres. Mas para você operar nesse nível de milagre,
Elias não podia confiar na carne. Imagina Elias cercado por um povo maluco, um povo corrompido, um povo que qualquer um que der comida vai. Cercado por 450 profetas malucos ali. E com a Jeza e o rei Acabe no poder. Quer dizer, tudo era contrário a Elias. Se Elias chegasse no Monte Carmelo e confiasse no bração da carne dele, ele estava lascado. Desculpa aí, ó, tava lascado. Mas quando Elias chega no Monte Carmelo, Deus já tinha tratado tanto com ele, Deus já tinha quebrado o ego de Elias, Deus já tinha tratado com o homem adâmico, que para ele aprender a não olhar para as circunstâncias, não olhar para as coisas fora dele, olhar para os eventos fora dele. Elias agora olha somente para quem? Para o Deus de Israel. E porque Elias olhou somente para o Pai, olhou para o Deus de Israel, ele ignorou as circunstâncias, ignorou os 450 feiticeiros ali, ignorou a Jeza, ignorou o rei Acabe. E ele botou a sua confiança 100% no Senhor. E o milagre veio. Homens maduros, mulheres maduros, paridos na cruz. Deus vai te... Se você já não está, com certeza você já está aí no extremo, extreme. Você está vivendo experiências extremas para você parar de confiar, ó, no bração da carne. Isso vale para você, irmão e irmã. Deus está quebrando o teu braço de carne. Deus está puxando, não é puxando tapete, não, ele já te jogou, foi no chão mesmo, não tem tapete mais, já acabou até o tapete. Você está vivendo um momento aí na sua vida agora, que você não vê situação, porque é o ego que está olhando para as coisas. O ego está procurando um homem, um ser humano, procurando um governo, está procurando alguém para suprir aquela necessidade dele. Esse desespero todo que você está vivendo aí é porque o ego está agindo, olhando para as situações externas. E você só vai achar paz e realização e viver uma vida íntegra com Deus, viver uma vida de autoridade em Deus, quando você deixar o bração de carne para lá, quando você tirar os olhos dos homens, os olhos das circunstâncias e olhar para Jeová, para o Yahvé e dizer: somente Yahvé é Deus. Aí você entra porta dentro das cortes celestiais e você entra com ousadia, com coragem de filho Elohim, de filho maduro, e ora. E o milagre acontece sob demanda. Você é milagreiro. Você é santo milagreiro. Você nasceu, você foi parido na cruz para fazer milagres. A terra está gemendo, a criação está gemendo, esperando você se levantar, milagreiro, milagreira. Toda a terra, toda a criação geme, aguardando a manifestação dos homens celestiais, de homens crísticos, está esperando o teu levantar, está esperando você se posicionar, sair desse nhaca-nhaca, desse ficar olhando para a situação e olhar para Yahvé, olhar para o nosso Pai e começar a viver sua vida enfunado, enfiado dentro das cortes celestiais, que são os atos de Deus, o lugar da habitação do nosso Deus e da tua habitação. Agora, eu acho que só esse conteúdo já deixa o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreve. Vou te dar a oportunidade também de abençoar esse ministério. Aquele que semeia na vida do profeta vai receber galardão de profeta. Isso não é eu que falo, é Deus. Então é Deus que dá a palavra de Deus, né? Que dá pra gente essa segurança. Se você quiser ofertar, manda sua oferta de qualquer valor, um Pix, para Aion Escola de Profetas, tudo junto, Aion Escola de Profetas, @gmail.com. E o nome é Silvana Mara Campanholo, Nubank. E Deus te abençoe, Deus esteja transformando a sua vida. E deixe nos comentários se essa
ensino está te ajudando, porque daqui para frente eu preciso te ajudar a crescer espiritualmente, a se ver como Deus te vê. E Deus te vê como um Elohim, como um filho de Deus. E Ele te vê como milagreiro. Você nasceu para fazer milagres, mas não pode ser no bração da carne. Fica com Deus, tenha uma boa semana e a gente se vê até o próximo.